Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos comentar um pouquinho sobre livros que não funcionaram para mim. Majoritariamente temos livros clássicos aqui, então lembre-se de que se eu não gostei de algum autor que você gosta muito, ou de um livro que você gostou muito, nós podemos continuar amigos, ok? Esse vídeo foi inspirado no vídeo da Morgana. Ela fez um vídeo também sobre as leituras que não funcionaram para ela, vários clássicos, inclusive. E a ideia do vídeo, na verdade, foi da Nicole, então, para mostrar que a nossa pirâmide literária não apenas faz com que a gente compre outros e outros livros ou entre em vários clubes, mas também tem ideias de conteúdo na nossa pirâmide. Eu vou comentar então com vocês, especialmente os clássicos da literatura aqui, numa primeira leitura, pelo menos, para mim, não funcionaram. Curiosamente, tem muito francês nessa lista, eu até me surpreendi com isso, porque Victor Hugo é um dos meus escritores preferidos e é um escritor francês, mas aqui vamos começar então com um clássico francês realista, que é o livro preferido de muita gente também, um dos grandes autores franceses e da literatura mundial, mas que, para mim, não funcionou muito bem, que é Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Eu tenho essa edição aqui, que é a edição do Clube de Literatura Clássica, que eu recebi, inclusive, recentemente, né, que eles lançaram, mas a minha leitura foi feita numa edição, aquelas edições de bolso da Martin Claret, eu li no Kindle, e eu lembro que eu me arrastei muito na leitura. Eu não gostava das descrições, que eram bastante, inclusive. Não gostei de nenhum personagem. E ainda que os personagens sejam detestáveis mesmo, eu não conseguia sentir empatia por eles. Não foi uma leitura proveitosa para mim, de nenhuma forma. Eu sei que esse livro aqui não só é um clássico muito renomado, como também é um clássico que abre praticamente a escola literária do realismo, assim. Mas eu tenho a impressão que a história e a personagem, tudo é muito parecido com Ana Karenina, do Tolstói, e acho que lá funcionou muito melhor para mim. Mas eu pretendo fazer a releitura dessa obra, inclusive nessa edição aqui, quero ver se eu vou ter uma experiência diferente, uma experiência melhor, especialmente, e se não for o caso, eu passo o livro para frente, não tem nenhum problema. Inclusive, teremos livros nessa lista que nem estão mais aqui na pilha porque eu passei para frente. Outro francês, mais ou menos no mesmo estilo aqui, do porquê que eu não gostei. Personagens detestáveis, zero empatia, descrições que eu achei extremamente arrastadas, foi O Vermelho Negro, do Stendhal. Essa aqui foi a única leitura conjunta do Ethos até hoje que eu não gostei. É até curioso, assim, porque o Stendhal, às vezes, é comparado, assim, no mesmo patamar que o Victor Hugo, em questão de ter os mesmos temas sendo abordados e ter também descrições envolventes. Eu acho, assim, que esse livro é extremamente arrastado. Em muitos momentos, assim, eu só lia porque está no meu clube, com a minha leitura conjunta, vou seguir. Mas eu acho que se eu estivesse lendo sozinha, eu teria largado na metade sem nenhum remorso, porque ele é um livro dividido em duas partes e ele é praticamente uma repetição, assim. Tanto a primeira quanto a segunda parte, a gente tem o Julien Sorel, esse personagem detestável, irritante, horripilante, fazendo as mesmas coisas e tentando manipular as mesmas pessoas e fazendo mulheres se apaixonarem por ele. É extremamente cansativo, na minha opinião. Muita gente gostou, especialmente na leitura conjunta, assim, o pessoal adorou a experiência do Stendhal. Ele tem um humor meio escrachado, assim, parece uma comédia pastelão, quando você para pra pensar no livro, assim. Mas para mim realmente não funcionou. E eu queria muito ter gostado de Stendhal, porque ele tem um livro chamado A Cartucha de Parma, que aparece a Maria Luísa, a esposa, a segunda esposa de Napoleão Bonaparte e irmã da Leopoldina, que foi a nossa imperatriz no Brasil, né? Mas eu não sei, eu acho que eu vou ter que esperar uns bons anos para voltar a Stendhal, fiquei com muito abuso desse livro aqui. Último francês da pilha. Sim, temos um Balzac aqui. Esse aqui é o Pai Goriot. Essa edição é também do Clube de Literatura Clássica. Foi um presente da Lari, porque ela já tinha outra edição. E a gente leu juntas, inclusive. Ela gostou bem mais do livro do que eu. E a mesma experiência com o Flaubert, especialmente. Que é essa coisa da descrição toda detalhada e que não me pega. Embora seja exatamente o contrário da minha experiência com o Victor Hugo, que é extremamente descritivo. Eu acho que as descrições do Balzac, pelo menos nessa obra aqui, são cansativas. Eu me cansei. E parecia que a história não andava, assim. Você lia, estava sempre patinando. Então eu só consegui me conectar à história e seguir mesmo no enredo da metade para frente. Da metade para trás eu fiquei
insistindo, assim, fazendo esforço para me conectar com a obra e para continuar lendo aqui. Ele é um livro interessante, com elementos interessantes, um final satisfatório, e isso ele já ganha dos outros dois últimos, porque eu gostei mais dele do que dos dois últimos. Só que essa primeira metade da obra me deu uma canseira, assim, que eu fiquei até com preguiça. Mas eu acho que outras obras, ou talvez até outros momentos, eu vá gostar mais do Balzac. Eu acho que eu li muito rápido esse livro aqui. Eu queria mesmo saber o que ia acontecer, li com muita sede ao pote, assim, e não aproveitei tanto. Acho que outras obras dele eu posso aproveitar mais, pretendo continuar lendo Balzac. Mas é curioso como esses autores assim têm várias afinidades, ao mesmo tempo que eles têm afinidades com outros escritores que eu gosto muito. Enfim, vai entender. Eu acho que tem muito a ver com o momento, né, que a gente vai ler o livro e a energia que a gente vai gastar com o livro, o que você está esperando. A expectativa é um problema muito grande. E expectativa é o que eu posso falar dessa próxima leitura, que agora é um escritor alemão, provavelmente vocês já sabem quem é, porque eu fiz um vídeo só reclamando do que foi a minha experiência com Fausto II, do Goethe. Esse tijolo aqui na minha edição da 34, mas é desse tamanho porque é bilíngue, né? Então a gente tem de um lado o verso em alemão e do outro o verso em português com 1 milhão de notas de rodapé. E ter 1 milhão de notas de rodapé foi algo que me cansou absurdamente nesse livro aqui. Na verdade, o Fausto II nada mais é do que uma reunião de todos os conhecimentos que o Goethe adquiriu na sua vida e ele jogou no Fausto II. O que é muito curioso, porque o Fausto I foi um livro que eu gostei muito. Eu fiquei, nossa senhora, adorei Goethe, não sabia que era assim. E quando chegou no Fausto II, eu tive essa quebra de expectativa muito grande, porque eu estava esperando seguir mais ou menos na mesma lógica, na mesma linha. Infelizmente, foi uma leitura também que eu me arrastei, que eu tive que me esforçar muito para terminar. E muita gente termina esse livro e fala que, nossa, realmente é genial e tal. E sim, ele é genial. A gente vê que o Goethe é um cara muito erudito, mas não é necessário colocar tudo isso numa obra, assim. Eu não vejo qual o sentido de ele fazer uma bagunça tão grande, assim, de referências. E sei que muita gente pode massacrar por isso, inclusive recebo comentários até hoje naquele vídeo que eu fiz sobre Fausto II. Mas essa foi a minha experiência, talvez daqui uns 20 anos, quando eu tenha lido muito mais, eu tenho uma experiência melhor. Mas, pra mim, assim, poxa, tem aquela coisa do livro ter que se bastar, né? Isso aqui literalmente é um livro que não se basta, porque você tem 1 milhão de notas de rodapé. Se você não ler essas notas de rodapé, você não entende nada. E continuando, inclusive, com o autor alemão, e exatamente nessa mesma pegada, embora o livro que eu tenha lido não é muito dessa pegada, temos Os Buddenbrook, do Thomas Mann, que é um livro que nem está aqui mais, porque eu fiquei com abuso do livro e passei ele pra frente. E isso vai ser uma heresia para os fãs do Thomas Mann, né? Porque, enfim, é o primeiro grande livro dele, o romance dele, que fez ele ganhar um prêmio Nobel de literatura. Só que é um livro parado. Não acontece nada no livro. Você segue aí a decadência de uma família. Eu entendo que existe essa coisa de ser lento e não acontecer nada justamente porque estamos lidando com a decadência de uma família. Mas eu não gostei do ritmo do livro, eu não consegui me envolver com nada também. Eu acho que esse é o grande problema, né? Considerando os pontos que eu venho apresentando aqui, que é não me envolver com os personagens, ainda que eles sejam detestáveis. Então, por exemplo, só pra pensar numa personagem odiosa, detestável, a pior personagem que eu já li na literatura, que é a Scarlett O'Hara, de O Vento Levou, essa é uma personagem que você vai sentir empatia, que você vai dar vontade de dar uns chacoalhões nela, assim, e dizer, pelo amor de Deus, mulher. Mas é completamente diferente aqui, porque nos personagens de Os Buddenbrook eu só ficava assim, poxa, mais um rico, não sabe o que fazer da vida, tá desperdiçando a vida porque quer manter o nome da família. Enfim, tudo muito cansativo. E eu fui também com muita expectativa porque foi o primeiro livro do Mann que eu fui ler e eu pensei, nossa, esse autor aqui é tão amado, né? Deve ser um negócio incrível. Então também teve essa quebra de expectativa, mas foi muito ruim porque esse é o livro assim mais fácil, digamos, do Thomas Mann. E eu não consegui me envolver com ele, fiquei com receio, assim, do que eu vou achar dos outros. Mas eu tenho aqui e pretendo ler, pretendo deixar até um pouco mais pra frente, assim, tanto o Doutor Fausto, que é um livro que eu não pretendo ler tão cedo ainda, justamente para ter um pouco mais de bagagem e me envolver mais com essa erudição do Thomas Mann, que eu sei que é bem latente.
como também A Montanha Mágica, que aí eu pretendo ler antes para ver qual que vai ser, assim, porque é um livro bem filosófico, né? Eu sei que também é uma grande jornada, então provavelmente não farei sozinha essa jornada, mas eu acho que tem mais chances de eu gostar de A Montanha Mágica. Vamos ver como que vai ser, né? Antes de sair da Alemanha, eu tenho que fazer um adendo aqui para falar dos sofrimentos do jovem Werther, outro livro que eu não tenho aqui, porque eu li no Kindle. Foi uma experiência válida. E, assim, eu gostei mais desse Goethe do que do Goethe de Fausto II, obviamente, assim. Mas também é um livro que o personagem, assim, é completamente detestável. É um personagem extremamente romântico, né? Então, para mim, foi válido, especialmente porque eu estava lendo sobre romantismo na época com a Academia Bocó, inclusive com as aulas da DEPS. E, para mim, isso ajudou bastante a entender todo esse movimento, a entender a escrita, as diferentes vertentes do romantismo. Mas também é um livro que eu acho que eu não vá reler, pelo menos tão cedo, porque ele é muito melodramático, assim, o livro é 100% melodramático. Mas eu acho que o Werther nem dá pra colocar, assim, livros que eu detestei, livros que eu não gostei de jeito nenhum, mas sim um livro que nem brilhou os olhos em nenhum momento, sabe? Eu acho que foi essa a sensação com a leitura do Werther, também do Goethe. Quero ainda ler outra coisa do Goethe, para pelo menos tentar de novo, né? Porque, poxa, Fausto I foi tão legal e depois eu patinei nessas obras, então espero ler mais alguma coisa dele e talvez gostar. Talvez afinidades eletivas. Se vocês já leram esse livro, se vocês sabem mais ou menos do que se trata, deixem aí nos comentários também. E eu preciso colocar aqui a minha primeira tentativa completamente frustrada com José Saramago, que foi com o conto da Ilha Desconhecida. Esse livro é bem curtinho, ó, o tamanho dele. E é um conto, né? Só que eu fiquei assim lendo, procurando as vírgulas e os travessões, tentando entender quem estava falando, quem não estava falando, porque assim, por quê? Por que a pessoa escreve dessa forma? Eu fiquei com muito abuso assim dessa forma de escrita e eu sei que tem muito escritor modernista que vai ter muito disso. Eu ainda vou ler mais desses escritores e tentar gostar de alguma coisa, mas definitivamente não gostei de nada no estilo literário do Saramago. Eu sei que tem grandes obras que as premissas parecem que vai me interessar mais, assim, mas a princípio não fiquei com vontade nenhuma de ir atrás de outras obras do Saramago depois que eu li esse conto e não gostei de absolutamente nada do que eu li nele. Por fim, mas não menos importante, eu acho que todo mundo esperava que esse livro estivesse nessa lista, né? A minha decepção com um livro contemporâneo, o último livro contemporâneo que eu li, que foi Tudo é Rio, da Carla Madeira. Esse livro aqui, que é tão amado e tão bem falado na internet, e meu Deus, que livro incrível. E eu não gostei de absolutamente nada dele também. Eu entendo que a linguagem, assim, a forma de escrita dela pode ser um pouco inovadora, pode ter alguns elementos interessantes, até a parte poética, eu acho que eu gostei, assim, das coisas que ela escreveu de forma poética. Eu acho que ela poderia escrever bem se não fizesse um enredo tão pobre e personagens tão toscos, assim, tão zero profundidade. E eu fiz uma live só falando sobre esse livro, né? Tá disponível na área de membros, caso alguém queira ver uma hora de reclamações em relação aos pontos negativos que eu tenho para dizer desse livro aqui. Eu pretendo, sim, buscar outros contemporâneos para ver se eu vou achar alguma coisa que eu goste efetivamente e provavelmente vocês acompanharão esse processo, porque eu sei que eu novamente me revoltarei muito com livros contemporâneos que eu vá encontrar por aí. Se vocês tiverem, inclusive, alguma dica de livro contemporâneo que vocês acham que eu vou gostar, deixem nos comentários também. Inclusive, um que eu acho que eu possa gostar é A História Secreta da Dona Tartt. Tá na minha lista, pretendo ler um dia. Quem sabe eu traga um livro contemporâneo sem destilar tanto ódio num vídeo para vocês. Bom, por hoje é isso. Tenho apenas essas reclamações para tecer no vídeo de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, deixe uma curtida. Digam aí nos comentários livros que não funcionaram para vocês. Ou se vocês gostaram muito de algum livro que eu citei aqui, pode falar nos comentários também, desde que a gente se respeite, tá tudo certo. Lembre-se de se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante. Lembrando que agora nós temos uma área de membros com conteúdos exclusivos. Se você tiver interesse, tem um vídeo explicando tudo direitinho. E é só clicar também no botão Seja Membro aqui embaixo que vocês vão ter tudo isso em detalhes. E até o próximo vídeo.